Olá, pessoal do quarto ano. Nossa aula de história hoje são dois conteúdos, certo? Primeiro, o ciclo do café e o segundo, a abolição da escravidão, tá bom? Então, começa aí na página 86, o ciclo do café. Vamos lá? Gente, o que foi o ciclo do café? Em 1870, a imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente. Gente, ó, presta atenção. Por que foi que a imigração começou a crescer aqui no Brasil? A imigração começou a crescer aqui no Brasil depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que os escravos foram libertos. Então, como não tinha mais escravos para trabalhar para os donos de fazenda, eles tiveram que chamar mão de obras de fora para trabalhar aqui na lavoura nas lavouras e tudo, principalmente a do café, que crescia muito. As lavouras de café cresciam bastante. As lavouras de café cresciam bastante. De onde foi trazido o café? Quem sabe aí de vocês dois? O café foi trazido da África, pessoal, certo? Ele foi trazido da África há cerca de 300 anos antes de 1870, certo? Foi trazido da África. Devido às condições climáticas, a tentativa de cultivo não aconteceu na capital do Brasil, na época que era o Rio de Janeiro. O café era o produto mais vendido fora do país. E por volta de 1840, nessa época, o Brasil era independente, não era mais colônia de Portugal. Os escravos foram os primeiros trabalhadores nas lavouras de café, como nós sabemos, foram os primeiros trabalhadores. Depois da Lei Áurea, muitos deles não continuaram trabalhando. Então, os donos, os fazendeiros tiveram que trazer mão de obra de fora, no caso, os imigrantes, né, que vinham de fora, e eles moravam em cortiços, que era um tipo de moradia coletiva. Como era um cortiço, gente? Era como se fosse, assim, moradia coletiva, era como se fosse assim, uma família morava junto com outra, eles moravam todos no mesmo lugar, entendeu? A produção de café não parava de crescer na época, era constantemente crescendo. Até hoje, gente, a produção de café é bastante, porque hoje em dia, quem não toma café? Você pode não tomar café, mas na sua casa tem alguém que toma, com certeza. Impossível você não tem ninguém da sua família que não toma café. Impossível, é impossível, gente, não existe isso. Tipo, eu posso não tomar, minha mãe pode não tomar, meu pai pode não tomar, mas a sua avó toma, o tio toma, alguém toma, certo? E tem gente que toma café até demais e gosta muito. Eu, particularmente, eu tomo café, mas eu não gosto. Tipo assim, não é uma coisa que eu, amo café, não. Já a minha prima, gente do céu, acho que quando ela vai botar café pra merendar, parece que ela vai tomar banho. Bota e repete, não consigo não. Tem gente que gosta muito de café, né? Não consigo gostar muito de café, não. É uma coisa que eu tomo, mas eu não gosto. O café era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de mulas e era levado até os portos, onde foram construídas estradas de ferro no Brasil, que ligavam as áreas dos cafezais aos portos. O que eram as estradas de ferro, gente? Onde foram construídos, onde começaram a passar as primeiras linhas de trem para carregar o café que era vendido, certo? Que era para carregar o café que era vendido, certo? As estradas de ferro, gente, ligavam os cafezais aos portos, certo? A estrada de ferro de Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo, Minas Gerais. Em São Paulo, tinha que ligava de Santos a Jundiaí, e era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção de café localizadas no interior paulista. Então, gente,
o ciclo do café teve uma grande importância para a nossa população, para o nosso Brasil. E até hoje, não é? E até hoje tem. O café daqui, tia, no Ceará, não que eu saiba, gente. Eu acho que o café precisa de um clima um pouco mais frio, né? Porque é Minas Gerais, São Paulo, esses cantos assim, é que tem plantação de café. E o café, gente, tia, mas e aí? Planta e como é o pó, como é? Gente, o café é um grão. É um grãozinho como se fosse um caroço de feijão. Dali ele é torrado, moído e depois... Ele é torrado, aí passa no moedor, tudinho, pra virar o pozinho que a gente costuma ter em casa, toma, né? Pronto, ó, pra vocês terem uma ideia, a minha mãe não, acho que até hoje ela não toma. Minha mãe não tomava café, antigamente, né? Não tomava café, mas não faltava café lá em casa. Vocês acreditam que a minha mãe, quando lavava frango, peixe, não fica um cheirinho ruim na mão, aí quando ela terminava de fazer isso, ela ia lavar as mãos com café, porque tirava o cheiro. Quando a gente vai numa loja dessas que vende essência ou perfume, não sei se vocês já prestaram atenção, mas no balcãozinho, nas coisas, tem um potinho com os grãozinhos de café. Por que que tem um grãozinho de café? Porque a pessoa tá lá cheirando várias essências, vários perfumes, né, pra escolher e tal. Tem uma hora que você cheira uma coisa, quando você vai cheirar outra, tá um pouco do cheiro do que você cheirou da primeira vez, né? Aí o que que eles fazem? Cheira o café. Dá uma cheiradinha lá no café pra poder, tipo assim, cortar o efeito e sentir cheiro de outras coisas. O café é tão importante de um jeito, gente, tanto pra tomar como pra qualquer coisa, que até no shampoo é muito bom, viu? Coloca café no shampoo cresce cabelo. Então, pessoal, até a próxima. Ai, não, até a próxima não, desculpa. Abolição da escravatura, olha, página 187, já tava esquecendo. Abolição da escravatura. Gente, olha, como nós falamos no início dos estudos, o trabalho do escravo. Como era o trabalho escravo, gente? Todos nós sabemos como era o trabalho escravo. Era um trabalho cansativo. Eles eram explorados. Os escravos, eles foram trazidos para cá e quando eles chegavam aqui, eles eram obrigados a trabalhar em péssimas condições. Primeiro eles eram trazidos para cá quando eles perdiam alguma guerra ou quando eles eram sequestrados, né? E eles eram trazidos para cá em navios negreiros, que as condições de viagens eram horríveis. Eles vinham tipo no porão do navio, onde era muito baixo, eles conseguiam ficar só deitados ou sentados assim curvados, eles não conseguiam viajar, se levantar um pouco para se esticar, não conseguiam. Muitos desses escravos morriam no trajeto da África para cá, eles morriam devido às condições de viagem. Quando chegavam aqui, os escravos que eram mais fortes e tudo, iam para trabalho pesado. As mulheres trabalhavam nas casas, né, como dama de companhia das sinhazinhas, babá, cozinheira, essas coisas. Só, gente, que os escravos, eles sofriam muito, porque, tipo, eles não podiam reclamar. Hoje em dia, quando você for trabalhar, se você não estiver satisfeito com alguma coisa, você pode, tipo, pedir um aumento ao patrão, conversar com o patrão sobre alguma coisa que você achou que foi injustiça. Os escravos, coitados, eles não tinham esse direito. Então, muitos deles tentavam fugir. Quando fugiam, eles tentavam fugir para o quilombo, que era tipo um lugar que acolhia os escravos. Quando eles fugiam, que conseguiam chegar no quilombo, bem. E quando eles não conseguiam chegar no quilombo, quando o capitão do mato, que era tipo como se fosse um chefe deles lá, pegava eles eram presos no chamado tronco. E lá eles eram açoitados. Ficavam ali dias e dias servindo de exemplo para os outros não tentarem fugir, porque ficava tipo assim, ó, ele tá apanhando aqui, tá vendo vocês? Se vocês fizerem a mesma coisa, vai acontecer pior. Tipo essas coisas, certo? Só que, com o passar dos anos, foram surgindo leis essas que libertavam os escravos, que foi chamado de movimento abolicionista. A primeira lei foi a lei Eusébio de Queiroz, que foi no ano de 1850. Proibiu definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. A lei Eusébio de Queiroz, gente, ela proibia o tráfico de escravos. Exemplo,
Eu sou acostumada a comprar os escravos quando chegava dos portos, né? Traficar escravos para cá. Essa lei já proibia. Se alguém chegasse com escravos, trazendo pessoas escravizadas para cá, já era proibido, já não podia, certo? Aí depois teve a lei do ventre livre, que foi em 1871. A lei do ventre livre. O que era essa lei? A lei do ventre livre, gente, decretava que a partir daquele dia da lei, né? Todos os filhos de escravos nascidos naquela época, exemplo, sou uma escrava, estou grávida, aí hoje, estou grávida, né? Quando meu filho nascesse, meu filho já ia ser o quê? Escravo. Só que foi assinada a lei do ventre livre. Então, como eu vou ter um filho depois que foi assinado a lei do ventre livre, meu filho já não seria mais considerado um escravo. Ele ia viver no regime de escravidão? Sim, por quê? Porque é meu filho, eu ainda sou escravo, não deixar um menino sozinho no meio da rua? Não tinha isso, né, gente? Então o bichinho daí ia continuar vivendo, mas só que ele já era uma criança livre. Ele não era mais escravo, ele já era livre. Depois disso teve a lei dos sexagenários. Que lei foi essa? Essa lei decretava, gente, que pessoas acima dos 60 anos, dos 65 anos, eram consideradas livres. Pois é, assinaram a lei hoje, a lei do sexagenário foi assinada. Então, aquelas pessoas que têm a partir de 65 anos, elas já não eram mais escravas, elas eram consideradas livres, elas já poderiam ser livres, certo? E a pressão em torno de Dom Pedro II era muito grande. Porém, a Assembleia Constituinte, por interesse de muitos senhores de engenhos e cafeicultores, detentores dos direitos dos escravos, não permitia que estes ficassem livres. E isso fazia crescer os ânimos de muitos brasileiros. Gente, devido a essas leis e tudo, tá libertando alguns escravos, isso ia dando ânimo para outros escravos, para outras pessoas, tipo assim, vai chegar a vez que vai estar todos libertos. Até que uma mulher, Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea. O que era a Lei Áurea, gente? É a lei que decretava total liberdade aos escravos. É a lei que decreta total liberdade aos escravos. Então, durante o processo de libertação, de abolição da escravidão, da escravatura, houve vários processos. Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e, por último, a Lei Áurea, certo? Os negros, eles eram muito discriminados. Não que hoje seja diferente, pessoal. Infelizmente, hoje em dia, nós ainda lutamos contra o racismo. Gente, racismo é crime, é feio. Ninguém é melhor do que ninguém. A nossa cor de pele não nos faz diferente dos outros. Não existe isso. É feio. Pessoal, é muito triste. É muito triste as coisas que acontecem. É muito triste. Uma criança, eu não sei se vocês já viram essa reportagem do Fantástico até. Tinha uma mulher negra sentada assim e chamavam as crianças. Aí começaram a gravar e pediam assim, pedia assim para a criança ler o que estava escrito e falasse, olhasse para a mulher e falasse para ela. O rapaz dizia assim, lê o que está escrito aí e fala para ela. Aí as crianças lia, tipo assim, dava aquela leitura assim por cima, leitura silenciosa, e as crianças ficavam caladas e o produtor ficava pedindo, leia. E a criança olhava para ele e dizia, não consigo. Tinha umas que choravam e diziam, isso é muito feio, eu não vou falar isso. E o que era que estava escrito? Era, sua cor de pele é feia, seu cabelo é feio, eu não gosto da sua cor. Esse tipo de coisas, que geralmente pessoas racistas falam, né? As crianças não queriam falar. Aí o que era que queria dizer? Que uma pessoa não nasce racista. Ela se torna um. Mas é muito feio. Quem acompanhou os jornais por esses dias sabe o que aconteceu no Carrefour, né, de Minas Gerais, eu acho, se eu não me engano. No Carrefour que aconteceu e tudo mais. Mas enfim, gente, é uma luta diária que nós vamos, que infelizmente ainda existe. Então, lutar contra isso,
E lembrando que é feio, é crime, certo? Então, pessoal, esse foi o conteúdo de história de vocês e até a próxima.